e ouvi-lo falar de missões. Queridos, tomando por base esse texto, como eu fui convidado para um congresso de missões, é pertinente despertar em nós alguns segredos missionários de uma forma contundente. Por isso que eu gostaria de falar-lhes sobre entre a razão e a graça. Digam comigo, entre a razão e a graça. Quando nós analisamos o contexto da razão, não precisa ater detalhe. É o direito que você tem diante de umas circunstâncias em todos os aspectos. Quando falamos de graça, falamos de benevolência no contexto literal. Quando nós observamos o projeto missionário, o quanto Deus investiu, a gente fica perplexo por observar o investimento do próprio Deus em resgatar o ser humano. Se nós analisarmos o capítulo 1 do Gênesis, ele está falando da criação, a criação como um todo. Capítulo 2, vem a criação do ser humano, como também a criação do Éden. Capítulo 3, vem a decepção, a queda do ser humano. E daí por diante, capítulo 6, vem o ápice do pecado, aonde Deus tem um direito, tem razão. Veja que o próprio Deus abre mão do seu direito, pois a Bíblia diz que a ofensa, o pecado do ser humano, cheira mal às narinas de Deus. Então Deus decide que vai abrir mão, vou dar fim, vou dar cabo, nenhuma palavra direta, vou desistir. O homem não merece o que eu fiz, eu vou acabar com ele, vou destruí-lo. Os animais, os répteis, as bestas feras, a terra, tudo que eu criei, eu vou desistir, por conta da influência do pecado na vida do ser humano. Paulo diz que este pecado criou uma barreira, que se nós observarmos o capítulo 5 aos Romanos, Paulo diz que o pecado aumentou, abundou, e o capítulo 6 do Gênesis mostra isso, pois a epígrafe diz que toda a raça humana degradou-se pelo pecado. Então é quando Deus vem e fala, decide o que eu acabei de citar. Porém, Deus sanciona, Deus determina desistir do homem. Então, quando Deus sanciona a destruição, Ele abre mão da razão, Ele abre mão do direito. E a Bíblia diz que a graça vem. Se os irmãos analisarem a epígrafe pastor Wesley do capítulo 6, está lá na maioria das versões, degradação geral do gênero humano. Porém, depois de sancionada, deliberada a destruição, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele abre mão da razão, ele abre mão do direito, ele suporta a ofensa, ele suporta o pecado do homem e o enche de graça. E pela graça, 8 seres humanos são preservados da destruição. Capítulo 7, vem a destruição. Capítulo 8 do Gênesis, a própria graça vai tirar Noé e sua família da arca, e Deus lhes dá o direito de recomeçar. Porém, do capítulo 9 ao capítulo 11, os irmãos hão de perceber
que a influência do pecado deteriora o ser humano de novo. E aqui os 3 descendentes de Noé e as suas proles foram ludibriadas pelo pecado, mais uma vez ofendem a Deus. Capítulo 11 termina com uma confusão. Toda a raça humana, na diretriz de Cã, Sem e Jafé, se espalham no planeta, sem Deus, sem contexto de adoração, sem contexto de aproximação, e se voltam a adorar o sol, a lua, as estrelas, os astros, distantes de Deus. Interessante é se você analisar em um contexto proporcional, sai da razão humana, do capítulo 1 ao capítulo 11 do Gênesis, você vê criação, você vê queda, você vê recomeço e você vê decepção. Capítulo 11 do Gênesis, se você fizer uma proporção nos 31.189 capítulos da Bíblia, os 11 primeiros capítulos vão dar 0,92%, menos de 1% de toda a Bíblia. Se você analisar na forma de versículo, você fica assustado, porque os 11 capítulos, tanto na mais comum, Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, são 209 versículos, os primeiros 11 capítulos. Na versão, na Peshitta, na King James, na Thompson, 209 versículos. Se você pega 209 versículos e faz uma proporção para os 31.100 versículos, arredondando, porque há 102, 103, 104, 105, dependendo da versão, arredondamos em 3.100 versículo, vai dar 0,96%, menos de 1%, tanto no capítulo como no versículo. O interessante é que toda a Bíblia, menos de 1%, é criação, é queda, recomeço e decepção. Você analisa 91% da história bíblia é missão, é investimento no resgate do ser humano. Se você analisar no contexto, 69% Deus entregou a Israel, e 22% de toda a Bíblia é a história da gloriosa igreja de Jesus. Se você analisar este contexto, porque no capítulo 12 começa o projeto de resgate, no capítulo 12 do Gênesis, Deus vai colocar em prática um projeto espiritual. Capítulo 12, versículo 3, disse ele a Abraão: por meio de você eu vou resgatar, eu vou abençoar todas as famílias da terra. O projeto entra em ação. Porém, quando nós analisamos o desenvolver do projeto de resgate, Abraão aceita, e logo no capítulo 12 vem uma das maiores crises, uma das maiores ameaças para denegrir, para destruir o projeto, e se chama fome. A fome, ela não estende-se há muito tempo, mas ameaçava parar com o projeto missionário. Então Deus manda Abraão descer para o Egito enquanto a fome passava. O projeto subsistiu. A primeira fome para Abraão gera Isaac. O projeto continua. Capítulo 26 do Gênesis vem a mesma ameaça. A Bíblia diz que a fome ameaça o projeto missionário, mas Deus não desiste. Vai a Isaac e diz a ele: não desce para o Egito. Aí Isaac vai ser protegido em Gerar, um lugar seco, um lugar inóspito, mas lá o projeto sobreviveu, lá o projeto continuou. Tentaram
tentaram coibir, mas o projeto é maior do que as adversidades. Ele sempre sobrevive, porque foi Deus que criou. Capítulo 37 do Gênesis. Vem Jacó, e a Bíblia diz, e mostra uma das histórias mais lindas para a preservação do projeto, porque através de Jacó o projeto desabrocha, o projeto vai tendo nome, Israel, o projeto vai ganhando corpo, o projeto vai ganhando vida. Mas infelizmente o projeto vai se desenvolver com competitividade, com disputas, com inveja e com brigas. Se você ler o capítulo 30 do Gênesis, a Bíblia mostra que quando Lia gera Rúben, Simeão, Levi e Judá, Raquel envolve-se de inveja. A Bíblia diz que aqui começa a competitividade. Raquel vai a Jacó e com inveja, com ira, pede filhos. Ele diz: eu não estou no lugar de Deus. Em vez de orar, ela vai entrar em competição. Ela pega a sua serva Bila e diz: estar aqui, a minha serva, gere filhos nela para ser meu. Se você observar, despertou a Leia ou Lia. Lia, vendo que demorou até gestação, pega também a sua serva e dá a Jacó, para que agora houvesse disputa e competição. Os 10 primeiros filhos de Jacó, os 10 primeiros frutos no contexto coletivo do projeto, crescem em disputas, em meio a invejas. Os 10 primeiros filhos de Jacó crescem em um ambiente que não sabia o que era perdão, só sabia o que era briga, discussão e disputa. Porque isso está na Bíblia. Dentro de casa era isso que acontecia. A disputa, a briga familiar vai acabar com o nascimento de José. Quando José nasce, Raquel agora não vai mais criticar Lia, mas vai adorar a Deus, agradecendo a Deus e dizendo: ele vai me dar outra, ele vai me dar outra, ele vai me dar outro.